Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, nesse dia 25 de maio, em que temos mais um café da manhã do IBDIC. Bom, meu nome é Cristina Mastrobuono, eu sou uma das diretoras do IBDIC, sou responsável por apresentar o café da manhã junto com o Marcelo Botelho Mesquita. Eu sou advogada e eu trabalhei muitos anos como procuradora do Estado de São Paulo, da onde eu saí em 2020, e hoje em dia eu atuo como consultora na área de infraestrutura e também como árbitra. Eu farei a mediação dessa conversa, cujo tema é Dispute Board e Administração Pública. É um tema super atual, muito interessante, e quem vai falar sobre esse assunto é o Igor Jimenez. Igor é procurador do Estado do Espírito Santo e também advogado. É sócio da HSG Advogados, mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas, Direito aqui em São Paulo, que foi onde ele, então, apresentou essa tese sobre a qual ele falará hoje. Ele é idealizador e redator da lei que criou a política da consensualidade no Estado do Espírito Santo, Lei Complementar Estadual número 1011 de 2022. Bom, nosso outro participante, que dispensa maiores apresentações, é o Ricardo Medina Sala, bacharel, mestre e doutorando em Direito pela USP, sócio do escritório Toledo Marchetti Advogados, diretor do IBDIC, co-organizador do livro Manual de Dispute Boards, co-organizador do livro A Nova Lei de Arbitragem Brasileira e autor do livro Arbitragem e Administração Pública, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bom, como vocês viram, a gente tem aí uma turma de peso. A dinâmica que nós adotaremos é que o Igor fará a apresentação do trabalho dele e depois iremos para os debates, sem prejuízo da gente aqui ter uma interrupção recíproca, caso entendamos que assim seja necessário. Eu quero lembrar também a todos que vocês estão mais do que convidados para participar desse debate, mandando perguntas, comentários pelo chat, que eu vou, então, aqui apresentar para os demais. Bom, só uma breve palavrinha sobre o trabalho do Igor. Eu quero dizer que é um trabalho excepcional, espero que isso seja divulgado depois, de alguma forma, Igor, porque é um trabalho que traz muitos elementos, especialmente para os agentes da administração pública que querem implementar essa ferramenta. Posso dizer por experiência própria que é uma ferramenta muito útil. Ela é um pouco desconhecida ainda, especialmente porque ela implica num custo que vem desde o início do contrato, então as partes, em geral, pensam, por que eu vou assumir esse custo aqui, sendo que nem existe uma disputa ainda, né? Quando justamente a finalidade é evitar, a prevenção e solução de disputas. Então, o Dispute Board acaba tendo um papel muito importante na execução de um contrato, nessa junção das partes, né, em criar uma dinâmica entre as partes, uma dinâmica positiva, uma dinâmica de acompanhamento do contrato, que vai efetivamente ajudar na prevenção de disputas e, portanto, tornar o contrato muito mais eficiente. Bom, eu vou parar de falar. Igor, por favor, a palavra é sua. Imagina. Bom, eu não posso começar de outra forma, a não sendo agradecer ao IBDIC pelo convite, falar desse tema aí que tem tomado os últimos anos de dedicação de estudo. Agradecer principalmente pela presença ilustre aqui do Medina e da Cristina. O Medina, eu já falei isso para ele, e repito agora que o livro dele, e não é merchan, é sincero, o livro dele foi o livro que eu mais me baseei, pelo menos na doutrina nacional sobre o tema, um livro recente que, de fato, tratou o tema da forma como eu também entendo. E a Cristina, não sei nem se ela lembra, mas ela participou de uma aula do meu mestrado, ela foi falar de PMI, uma aula da Vera Monteiro, a querida Vera, professora Vera. Um abraço aí para ela. Então, quer dizer, os dois fazem parte
dessa conquista aí. Então, é um grande prazer. Bom, eu queria começar contando rapidamente um pouquinho da história dessa dissertação, porque eu acho que ela ajuda a entender alguns conceitos que eu vou tentar passar aqui. Quando eu comecei a ver DB e tentar pensar em falar sobre DB, a primeira literatura que eu tive acesso foi aquela literatura mais lá do direito da construção, onde eu acho que o Instituto já está bem consolidado, né? Então, eu imaginava que, bom, né, pela própria dinâmica do mestrado da FGV, que a gente tem que sempre buscar algum tipo de inovação, né? Sair do óbvio, do mais do mesmo, eu imaginei inicialmente que eu queria falar sobre DB, mas queria dar um passo além, que eu iria focar muito no DB em contratos de tecnologia, em reequilíbrio econômico-financeiro e em concessões. Contratos de parceria, de modo geral, que são contratos longos, né? Então, eu ia focar num tipo de contrato em que ele usualmente ainda não é adotado, em contratos longos, e isso, obviamente, você vai ter que criar regras específicas, e na questão do reequilíbrio econômico, que eu também acho que a função do DB ali precisa ser melhor detalhada. Essa era a ideia inicial. O que aconteceu? À medida que eu fui estudando e vendo como que o DB estava, de fato, sendo implantado, principalmente aqui no Brasil, na administração pública, eu percebi que eu tinha que dar um step back, porque eu não estava... alguma coisa estava errada ali, né? Ou eu não estava entendendo, ou aquilo que eu estava vendo não era o que eu tinha absorvido de DB. A impressão que dava, sei lá, quando a gente às vezes não entende bem uma língua e não quer admitir, e aí você foca a conversa só naquela parte que você entende, a impressão que dava era isso, que ninguém queria admitir que não estava entendendo muito bem o Instituto, mas focava ele só no que ele tinha de exceção, tratava a exceção como regra. E aí eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que voltar aqui para uma questão de conceituação básica e começar lá do início, porque isso estava dando efeito lá na frente. Eu vou tentar detalhar agora, mas a gente estava vendo eu estava vendo contratos recentes, saindo, por exemplo, com cláusula escalonada, colocando DB entre mediação e arbitragem, uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido. E eu não conseguia, se eu não voltasse para trás, eu não conseguia, então, chegar e dizer o porquê que aquilo não fazia sentido. Então, vamos lá. Do que eu percebia de aplicação, conceitos equivocados, a gente via a descrição de DB como uma mini arbitragem, uma prova, uma produção antecipada de prova, um método de resolução de disputas que está ali entre a mediação / conciliação e a arbitragem. A gente via a gente vê, porque isso é fato, isso está ocorrendo. Uma aplicação quase exclusiva de DB ad hoc. Os poucos contratos em que eu percebi a aplicação de um DB full term, um DB permanente, foram aqueles que foram em imposição do agente financiador. Se existe, me desculpa, eu não tive acesso a nenhum contrato que voluntariamente aqui no Brasil as partes optaram por um DB permanente. Isso começou a me gerar dúvida, porque afinal o DB permanente é que é o DB, né? O ad hoc nas palavras do próprio Medina aí, é um DB desnaturado, né? O ad hoc é que é uma exceção que veio lá depois. Especialistas, que bacana, o Paulo aqui tá falando DB permanente na Petrobras. Que bom saber, eu não tive conhecimento, mas... Igor, vou até te interromper. Tem um DB permanente agora no contrato da linha 8 e 9 do Estado de São Paulo. Mas não é uma exigência do financiador, não, né? Porque aqueles primeiros foram uma exigência do... Os primeiros foram, mas esse é voluntário. Inclusive, eu sou presidente.